tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Doutor Chess. Eu sou Jefferson de Campos e hoje nós vamos para um vídeo muito legal que é uma análise de partida. Gosto muito de fazer análise de partidas e você que quer evoluir no xadrez, é muito importante que você faça análise de partidas e principalmente que você estude os clássicos, né? As partidas, elas são muito importantes para nós, jogadores de xadrez, entendermos os conceitos do jogo, para nós estudarmos uma abertura, para nós estudarmos uma ideia de meio jogo e até mesmo para conhecer a história. A história é muito importante, né? Do mesmo jeito que nós estudamos a história lá na escola, e é muito importante conhecer a história para que nós possamos repetir o que foi feito de bom e evitar o que foi feito de ruim. No xadrez também é muito importante revisitar as partidas históricas de xadrez porque elas têm muito a nos ensinar. E dito isso, eu estou aqui, deste lado aqui, acompanhado com ele, Boris Spassky, e desse outro lado aqui, o Tigran Petrosian, né? O Petrosian, que é o meu jogador de xadrez favorito, ele ficou muito conhecido aí por ser o Tigre de Ferro, um dos jogadores mais difíceis de se bater na história do xadrez. É claro, verdade seja dita, o Petrosian ganhava poucas partidas, né? Mas ele também perdia pouco, né? Algumas pessoas dizem que o Petrosian tinha um jogo um pouco sonolento de xadrez, né? Mas o Petrosian ele prezava pela defesa, ele prezava primeiro por se defender para depois buscar o ataque. E aí, uma vez ele foi questionado, né, das partidas dele não ter aquele brilhantismo tático, aquela agressividade toda, e ele disse o seguinte: as minhas partidas poderiam ser mais animadas e eu poderia perdê-las, né? E que resume muito bem aí o estilo do Petrosian, né? Então, um jogador extremamente defensivo, mas uma lenda do xadrez que disputou aí contra o Boris Spassky o título mundial de 66. E o Petrosian vence o match, se torna campeão do mundo. E depois, né, em 69, salvo engano, tem o rematch deles. O Spassky vence o torneio dos candidatos novamente e joga novamente um match aí contra o Petrosian. Dessa vez o Spassky ganhando o título de campeão mundial de xadrez. E eu falo um pouquinho do Spassky num curso que eu dei chamado Guerra Fria em preto e branco. Acho que deve ser o nome desse curso aí, que eu ministrei num evento da Federal aqui do Paraná no ano passado. Certo? O link da playlist com todas as videoaulas desse curso vai estar na descrição do vídeo aqui. É um curso que não fala só sobre xadrez. É um curso que fala sobre a história. Tá? Então ele narra como que o xadrez mudou a União Soviética, como que o xadrez mudou a Rússia, e depois eu falo um pouco sobre o match do Campeonato Mundial entre Boris Spassky, da União Soviética, e Bob Fischer, dos Estados Unidos, no meio ali da Guerra Fria. Então, para quem curte história, é um curso bem bacana. Então, sem mais delongas, vamos aí então para a partida jogada em 1966 entre Boris Spassky e Tigran Petrosian. O Spassky jogando de brancas, o Petrosian jogando de pretas. Nós vamos acompanhar essa partida por meio deste livro aqui, ó, Para Ensinar e Aprender Xadrez, do mestre internacional de xadrez Adriano Caldeira. Então nós vamos acompanhar a partida com os comentários vindo desse livro e eu também vou dar aqui os meus pitacos, não é mesmo? Então vamos lá. Apenas uma introdução aqui sobre o Petrosian, né? Campeão mundial de 1963 até 1969, nasceu em Tbilisi, na Geórgia, e viveu uma infância muito difícil, né? Após a perda dos pais armênios, foi morar em Erevan, na Armênia, em 1946. Depois, fixou-se em Moscou, Rússia, onde em 1963 encerrou a era do Botvinnik. Botvinnik, o pai do xadrez científico, foi treinador aí do Kasparov, foi treinador do Vladimir Kramnik também. Botvinnik é um jogador também que eu gosto muito, né? Eu gosto muito desses jogadores mais estratégicos,
mais profiláticos assim de xadrez, né? Até porque eu não sou um jogador de xadrez tão agressivo assim, então eu acabo me identificando com esses jogadores um pouco mais estratégicos, né? Então em 63 o Petrosian ganhou do Botvinnik, vencendo o match pela coroa do título mundial por 12,5 a 9,5, né? O Petrosian destacou-se, e aqui agora a frase do Kasparov, destacou-se pela sensata prudência e enorme talento natural. Graças ao seu estilo posicional sólido, e em 1966 manteve o título de campeão mundial, então jogando contra o agressivo Boris Spassky em uma das memoráveis batalhas enxadrísticas, uma das disputas de campeonato mundial mais apertadas e mais emocionantes de todos os tempos, onde o Petrosian se manteve com o título mundial pelo placar de 12,5 a 11,5, partidas assim fenomenais, jogadas em 66, né? E o Petrosian também foi editor da mais famosa revista semanal intitulada 64, entre 1968 e 1977. Okay? E o tema dessa partida do Petrosian com Boris Spassky é a defesa preventiva. Né? O Petrosian é um jogador que, se você tem dificuldades de fazer defesa no xadrez, Jefferson, eu sou muito agressivo, mas eu queria aprender a defender melhor. Estude partidas do Petrosian. Tá? Estude partidas do Petrosian. Tá? O apelido de Tigre de Ferro não era por acaso. O cara defendia muito. Tá? Então estude partidas do Petrosian, que você vai aprender muito sobre isso. E principalmente sobre um tema muito específico que aparece nas partidas do Petrosian, que é o sacrifício posicional de qualidade. Né? Porque nós temos jogadores como Mikhail Tal, por exemplo, o Alekhine, Paul Murphy, que faziam sacrifícios para abrir linhas para o ataque. Então eram sacrifícios buscando o ataque. O Petrosian fazia sacrifícios posicionais, ou seja, ele fazia sacrifícios visando a melhor colocação das suas peças. Então eram sacrifícios para longo prazo. Entrega uma peça agora para melhorar o posicionamento de outra, para você ter uma vantagem a longo prazo. Então é um conceito de xadrez assim muito diferente, né? Então o Petrosian ele trouxe essa ideia interessante para o jogo, né? Essa partida jogada em Moscou, né? Na Rússia, nós temos aqui como o lance inicial, né? Boris Spassky jogando de brancas e Petrosian de pretas, o Spassky começa com o lance D4. Então D4, cavalo F6, cavalo F3, E6, bispo G5, D5 e cavalo de B para D2. Né? Aqui nós temos uma formação conhecida como ataque-torre. Então, uma formação conhecida como ataque-torre. Aqui nós temos, quando as brancas jogam D4, o que nós temos aqui? Essa formação com cavalo F6 e E6 faz com que nós começamos então com as pretas a adentrar nas linhas das defesas índias, né? Então aqui a gente pode transpor depois para uma Ninzo-Índia, para uma Bogo-Índia, né? Daí tem também a Índia do rei, a Índia da dama. Então contra D4, o lance cavalo F, ele possibilita então que a gente possa adentrar nas defesas índias, né? E quando as brancas optam por jogar bispo G5, elas entram então aqui no ataque torre, tá certo? É claro que se não tivesse esse lance aqui, qual que é o mais usual hoje em dia, né? O mais usual hoje em dia é jogar C4, porque daí nós entramos aqui nas linhas do gambito de dama, né? E as pretas poderiam optar, por exemplo, por B6 para entrar numa Índia da dama, poderiam optar até mesmo por D5, né? Entrando também aqui numas posições de anti-Ninzo-Índia. Um outro lance que poderia também ser considerável seria bispo B4 cheque,
entrando na Bogoíndia, né? Forçando bispo D, e teria aqui algumas continuações, né? Dama E7 seria uma delas, A5 poderia surgir também, ou até bispo E7 voltando, né? Então teriam essas variações, né? Caso o Spassky optasse por C4, né? Mas quando o Spassky então opta por jogar bispo G5, nós saímos então dessas linhas de gambito de dama e entramos aqui no ataque torre, tá? As pretas continuaram com bispo E7, E3, tá? Esse lance de bispo G do Spassky, ele também é interessante por um outro motivo, como a gente vê aqui, né? Que é fazer o quê? Jogar com essa... perdão, né? Depois desse lance aqui, né? Cavalo D, aí E, e aí sim E3, né? Esse lance do Spassky de colocar o bispo aqui para depois jogar E3, ele é muito interessante porque ele evita com que as brancas joguem com o bispo fechado, com o bispo dentro da cadeia de peões, o que pode transformaria esse bispo aqui num bispo mau, né? É claro que eu sou um pouco assim contra os conceitos de bispo bom, bispo mau, tal assim, mas a ideia do Spassky aqui ela é bem interessante porque passa primeiro o bispo lá para G5 e depois você joga E3, consolida aqui, né, essa posição, abre a possibilidade daí do bispo jogar nessa diagonal aqui, né, diagonal F1 A6, e você não fica com o bispo preso aqui dentro da própria cadeia de peões, né. As pretas aqui optaram por cavalo de BD7, as brancas jogam bispo D3 e as pretas jogam C5 e depois C3. Isso aqui é muito interessante porque as brancas concluem então aqui com esse lance, né? Peão C3, elas concluem um ataque torre. Elas concluem esse sistema que leva o nome de ataque torre. A ideia das brancas aqui é o quê? É jogar cavalo E5. Tá? Então as brancas têm essa ideia aqui agora posteriormente de jogar cavalo E5 e depois jogar F4. Por isso, esse lance aqui para consolidar essa formação de peão e aí posteriormente jogar cavalo E5. E por quê? Esse cavalo E5 ele acaba sendo muito forte, por quê? Porque o peão da coluna dele já saiu de lá, né? Ele já saiu de lá e não pode mais incomodar o cavalo aqui. Então acaba que o cavalo fica num posto avançado muito bom aqui para se jogar. Então a ideia do ataque torre basicamente é essa, né? E essa formação de peões aqui é chamada de Stonewall, né? Ou muro de pedra, né? Dentro da... jogando de pretas contra peão de dama, as pretas podem optar também por jogar a variante holandesa, né? A defesa holandesa chamada Stonewall também, né? Então as pretas dentro do seu repertório pode optar também por jogar um muro de pedras, né? Isso o bispo de G5 ele fica muito bom, né? Porque agora ele não está preso nesse muro de pedra aqui, porque é claro que o lance B3 para esse bispo sair por aqui, ele enfraqueceria muito essa posição, né? Então é muito importante ter essa formação aqui. Por isso que o lance bispo G5 por parte do Spassky, ele é uma preparação justamente para o bispo não ficar preso ali. As pretas têm um pouquinho de complicações se as brancas conseguirem jogar cavalo E5 e F4, né? Porque as pretas ficam sem o controle do centro, né? E aí o Petrosian, já meio que tentando se precaver dessas questões, ele joga B6. Né? O lance B6, segundo o mestre internacional Adriano Caldeira, faz com que, ciente do plano, Petrosian atrasa o roque, né? Ele poderia muito bem fazer isso, mas ele acaba atrasando o roque para acelerar o desenvolvimento na ala da dama. Né? Porque tá nítido aqui que o Spassky vai trazer um ataque pela ala do rei e o que a teoria diz para nós, né? Se você está tomando um ataque numa ala, contra-ataque na outra ala. Então o Petrosian joga B6 justamente para tentar acelerar o desenvolvimento, né? Com o bispo podendo passar para cá,
e posteriormente empurrando essa massa de peões aqui para tentar fazer alguma coisa, né? As brancas rocam, bispo bispo D7, perdão, é B7, tá? Bispo B7, cavalo E5, então concretizando aquele plano, e aí cavalo captura E5, né? Essa troca ela deve ser feita agora. Por quê? Porque se ela não é feita agora, tem um grande problema, que é o quê? Pensar, por exemplo, que o Petrosian, então, ele rocasse e aí permitisse com que o Spassky jogasse F4. Qual que é o problema disso aqui? O problema é que agora essa captura é ruim. Porque se cavalo toma, eu capturo de peão de F. E é claro que quando nós observamos isso pela linha estratégica, peão dobrado é ruim. Mas essa formação aqui de peão dobrado é a melhor delas. Por quê? Porque apesar dos peões estarem dobrados, todos os peões jogam. Porque este peão, além de defender essa casa, defende esse peão. E esse peão, por sua vez, defende esse, que ataca as duas casas. Então perceba que apesar desses peões estarem dobrados, eles não são uma debilidade assim tão grande, porque todos esses peões aqui eles estão jogando. E por que capturar com o peão de F? Porque agora as brancas têm a torre com a coluna aberta para jogar, tem o bispo apontando para a ala do rei, tem a dama que pode passar, o bispo das casas pretas que já está lá, e sem contar que esse cavalo que está em D2 pode muito bem fazer a manobra F3, H4 ou até mesmo F3 e G5. Né? Então, se o Petrosian fizesse o roque e permitisse bispo F4, teria problemas, justamente por conta dessa tomada, e aí você abre para jogar. Né? Era o que o Spassky estava querendo. Né? Então, por isso que o Petrosian meio que é obrigado a capturar agora, justamente para não deixar aquele plano acontecer. Né? Depois da captura, D captura cavalo e cavalo D7. E bispo F4. Por que não da captura? Né? Bispo captura E, como o mestre nacional Adriano Caldeira menciona, ele é pior. Por quê? Porque depois de bispo de dama captura, a estrutura de peões das pretas, das brancas, perdão, ela fica um pouco debilitada. Por quê? Porque agora você não tem mais aquele peão que dá esse suporte. E quando você avança, por exemplo, para tentar dar esse suporte, você fica com as casas pretas aqui um pouco enfraquecidas, porque você perdeu o seu bispo de casas pretas. Né? Então acaba que as brancas acabam tendo as pretas acabam tendo uma vantagem posicional muito interessante aqui, justamente porque agora as brancas não têm o bispo das casas pretas para fazer suporte. Né? Então por isso que o Spassky volta aqui com bispo F4. Pretas agora então jogam bispo, dama C7, cavalo F3, H6, justamente para evitar os saltos ali, né? Fecha um pouco a posição, B4, G5, bispo G3, H5. Percebam agora que o Petrosian, como ele já minou aquele plano das brancas, que era instalar o cavalo aqui e jogar F4, a ideia agora do Petrosian é ir, pouco a pouco, trazendo essa massa de peões para sufocar o roque do adversário. Né? O Spassky, então, se vê obrigado a jogar H4, G captura H4, bispo F4. Se bispo captura, nós teríamos bispo toma, cavalo toma, cavalo captura E5, e as pretas têm muita vantagem aqui. Nós temos aqui duas colunas, né, praticamente abertas. Esse cavalo consegue passar muito fácil para o jogo, né, seja por essas duas casas, e quando ele sai, tem a possibilidade dessa dama ficar fazendo esse ataque grande aqui na diagonal H2, C7, sem contar que pode ter o lance D4, que abre também toda essa diagonal para o bispo. Né? Então essa troca de bispo aqui seria muito ruim para o Spassky,
Por isso que o Spassky opta então por jogar bispo F4, tá? Aí bispo F4, rocão, né? Justamente para explorar aquilo que eu falei, né? Já que tem uma coluna aberta, vou colocar uma torre aqui para bater. A4. Isso aqui é muito comum, tá, pessoal? Se o adversário faz roque grande, você de imediato já tenta bater no roque dele, tá? Justamente porque se você começa um ataque em cima do roque dele, ele acaba tendo que se preocupar com o ataque e esquece um pouco de atacar você nesse lado, né? Então a ideia do Spassky era basicamente essa, né? Aí C4, justamente aproveitar que esse bispo tem problemas de mobilidade, né? Bispo E2, e aí vem o lance A6, né? Depois desse lance, as pretas podem responder o A5 com B5, o que é muito bom. Ou responder o B5 com A5, né? Então, se, por exemplo, se as brancas optam por avançar, eu travo a posição. Se as brancas optam então por avançar B, eu travo a posição com A5. Então, esse lance do Petrosian é extremamente cirúrgico. Por quê? Porque se o Petrosian opta por jogar A5 de imediato, a posição pode ir para o vinagre, porque daí o espaço poderia começar a abrir linhas, né? Pode trazer dama para cá, para depois jogar a torre B, ou até mesmo a torre de A para B1 e começar um ataque por essa coluna que abriu. Então o Petrosian foi cirúrgico quando ele joga A6, porque agora ele deixa a situação na mão do Spassky. Rei H1, torre de D para G8, torre G1, né? Então a ideia do rei H1 é justamente para colocar uma torre aqui que tem um maior poder de ação para tentar controlar essa coluna. E torre G4, dama D2, agora que a dama do Spassky vem para o jogo, um pouco tardio no meu ponto de vista, né? Torre de H para G8, A5, A5, o que o Petrosian jogou? Um minuto para vocês descobrirem o que o Petrosian jogou. Quem respondeu B5 acertou, né? Exclamou com B5, fecha a posição. Percebam que as peças brancas, elas estão com muita dificuldade, né? Elas estão com problemas de mobilidade aqui. Depois de B5, torre de A para D1, bispo F8, para levar o bispo para G7, para pressionar esse peãozinho aqui, né? Então a ideia é bispo G7, ou até mesmo depois de bispo G7, bispo H8, né? Para ficar batendo nesse ponto, que vai cair uma hora ou outra, né? No caso a gente teria daí três ataques, né? O ataque desse bispo, o ataque da dama, o ataque do cavalo. Posteriormente pode até mesmo vir o peão de F para ajudar, né? Cavalo H2, pressionando a torre. E aí vem o lance genial do Petrosian, que é o famoso sacrifício de qualidade com cavalo captura E5. Isso aqui não exclama duas, ela exclama 300 pontos de exclamação, tá? Por quê? Porque o objetivo do Petrosian é desdobrar o peão das brancas. Você vai falar, Jefferson, mas então o Petrosian tá louco. Porque peão dobrado não é debilidade? É debilidade. Mas a ideia do Petrosian é tirar o peão que está dobrado, porque esse peão, observem comigo, ele atrapalha o andamento dos peões pretos. Então o Petrosian faz o sacrifício de qualidade. Então ele joga cavalo, captura o peão, justamente para eliminar, olha só como que ele pensava, para eliminar a debilidade das brancas, justamente para facilitar para ele, porque agora ele pode manobrar esses peões aqui com maior facilidade, e sem contar que abre aí agora possibilidades dessa dama jogar nessa grande diagonal aqui, né? Então, cavalo captura G, H captura G, desdobrando agora os seus próprios peões, E4 e bispo D6. Né? Aqui teria, por exemplo, aqui uma ideia, né? O porquê não jogar D captura E? Né? Porque depois de D captura E, teria bispo captura cavalo e ganha uma peça, né?
ganha uma peça aqui, né? Por que ganha uma peça? Porque depois de dama toma, tem tem aqui, né? Mouse sleep, né? Tem mate, simplesmente, né? Então por isso que esse lance aqui é pavoroso, né? Não posso, o Petrosian não podia fazer esse justamente por conta desse tema aqui, né? Ah, Jefferson, mas se não toma então e joga aqui, por exemplo, para manter. Tudo bem, joga ali para manter, perdeu uma peça, né? Então por isso que depois desse lance, o correto é jogar bispo D6 e não tomar lá, porque senão cai uma peça. Dama E3, por parte das brancas. Cavalo D7. Bispo captura D6. Dama captura D6. Torre D4. E5. Aquela ideia, né, então, do Petrosian de começar a empurrar os peões para cima do adversário. Torre D2. F5. E captura D5. F4. Dama E4. Cavalo F6. Perceba o quanto que essa dama está começando a ficar um pouco sem casa, né? Ela tá, o Petrosian perseguindo essa dama, né? Então cavalo F6, ameação da dama. A dama tem que vir para cá dando cheque. Rei B8. F3 por parte das brancas. Bispo C8, ameaçando essa dama que já está ficando um pouquinho sem casa. Dama obrigada a vir para B1. E aí ele joga G3, né? Torre para E1. H3. Bispo F1. Torre H8. G captura. Bispo captura H3. Rei G1. Bispo captura bispo. Rei captura. E aí o lance E4. Dama D1. Tentando segurar. E aí cavalo G4. A ideia do cavalo G4 é posteriormente colocar cavalo em E, né? Mas as pretas teriam também um outro lance aqui, que seria dama D7, né? Dama D7 ganha também, porque essa dama tá entrando aqui, né? E o rei já tá ficando já meio que sem lugar, né? Pra sair, porque essa casa tá muito bem controlada, né? E teria que talvez começar a entregar peça aqui para não perder tão cedo, né? Mas o lance que o Petrosian jogou ganha de qualquer jeito também, né? Claro. Aí F captura G4, F3, torre G2 e peão captura. E as brancas abandonam a partida porque se toma é problemático, porque tem mate em 8 lances aqui, né? Seria mais ou menos o início da sequência seria essa. E uma outra alternativa seria, por exemplo, rei E2. Mas daí, se rei E2, teria, por exemplo, dama F6. Dama F6, as pretas teriam que jogar. As brancas teriam que jogar dama D4. Mas aí teria dama F3, rei D. E aí dama F dando cheque. Né? Aí o rei teria que vir para C1. Porque se dama toma, peão toma e é difícil segurar isso aqui, né? Então depois do lance F captura G2, as brancas abandonam essa partida aí sensacional do Petrosian, o Tigre de Ferro, ganhando essa partida espetacular do Boris Spassky. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e espero você aqui nos próximos vídeos aqui do Dr. Chess. Até mais, pessoal!